Quero exaltar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glorifique o Senhor com as palmas essa noite. Peço que todos aqueles que têm seu exemplar bíblico, que abra sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler o verso 13 em diante, amém? Êxodo 14, verso 13 em diante. Glória a Deus. O Senhor é fiel, irmãos. Por isso nós estamos aqui nesta noite, porque Ele é fiel. Santo Deus. Êxodo 14, verso 13. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Podemos ler? Que diz assim a palavra do Senhor: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Amém? Oremos nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, neste momento, Senhor, nós abrimos a Tua palavra no livro de Êxodo, Senhor. Senhor, a glória é Tua, a honra é Tua e é o Senhor que fala. Somos apenas um vaso, Senhor, na mão do oleiro. Senhor, que o Senhor ministre ao coração da Tua noiva, que o Senhor fale com o Teu povo, assim como o Senhor usou Moisés, Senhor, aqui em Êxodo, para corrigir, para falar com aquele povo. Que o Senhor fale conosco mais uma vez. É isso que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Pode se assentar e glorifique o Senhor com as palmas. Irmão, vamos dar continuidade no verso 15, amém? Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros, e nos egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem, e se retirou diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade, para que aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Amém? Irmãos, quando o Senhor trazia esta passagem ao meu coração, quando eu cheguei aqui na casa de oração, cheguei aqui na casa do Senhor, o Senhor trazia algo muito importante na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus.
Aqui nós vemos que o Senhor separa um grande homem para levar um povo a sair do sofrimento, a sair de uma terra onde havia muito sofrimento, muita tristeza, muitas coisas que entristeciam o coração de Deus. Aqui nós vemos que Faraó persegue o povo de Deus, mas um pouco antes, ao nós olhar, nós vemos que o Senhor vem dizer que Ele permitiria, Ele faria que o coração de Faraó seria endurecido. Mas quando nós olhamos para este texto, nós vemos que o Senhor vem dizer a Moisés: Moisés, por que clama a mim? Pede que este povo marche, pede que este povo ande, que este povo faça a minha obra. Meus irmãos, quando nós somos o povo de Deus, aqui nós olhamos e nós vemos que o povo de Israel era o povo de Deus. Quando nós olhamos, nós vemos que o povo que foi separado para fazer a obra de Deus, nós entendemos que aquele povo parou no meio do caminho. Nós entendemos que aquele povo, assim como nós, muitas das vezes cansamos, muitas das vezes se entristecemos. Nós podemos ver que aquele povo para diante da caminhada, aquele povo para diante do caminho, e Moisés vai até o Senhor com um clamor. Porque quando nós temos uma liderança, a primeira coisa que o nosso líder faz, quando nós começamos a retroceder, é ir diante ao Senhor. Quantas vezes nós temos contemplado isso nos nossos meios? Nós paramos no meio da caminhada e o nosso líder pergunta a Deus o porquê nós estamos retrocedendo. Aqui nós podemos ver que o Senhor dá uma ordenança a Moisés. Moisés vai até este povo e pede que este povo marche. Moisés vai até este povo e pede para que este povo prossiga o caminho. Eu tenho um lugar para este povo, eu tenho uma terra para este povo, eu tenho descanso para este povo, eu tenho alimento para este povo. Mas nós somos muitas das vezes, pela caminhada cristã, pelas guerras espirituais que nós enfrentamos, chega uma hora que nós cansamos na caminhada. Mas o Senhor me traz aqui nesta noite para dizer para mim e para você que muitas das vezes tem cansado na caminhada, que o Senhor disse nesta palavra hoje para mim e para você, que é necessário que nós marche. É necessário que nós olhe para o Senhor e entenda que a vontade dEle não é que nós pare no meio do caminho. O caminho é trilhar o caminho que o Senhor colocou para mim e para você trilhar. Mas o Senhor colocou um líder para aquele povo, e o líder, sem entender porque o povo está parando no meio do caminho, o líder vai clamar ao Senhor, o líder vai perguntar para o Senhor o porquê que o povo está parando, o porquê que o povo está querendo retroceder, e o Senhor traz uma ordenança, o Senhor traz uma resposta para Moisés, porque Moisés é fiel a Deus, porque Moisés ele não está parando no caminho, mas Moisés está se preocupando com o povo de Deus, assim como nós olhamos ali o próprio Salomão, que se preocupou quando o Senhor colocou o povo dele nas mãos de Salomão. Moisés está muito preocupado com o povo, por isso que Moisés vai clamar ao Senhor, por isso que Moisés vai diante do Senhor. Muitas das vezes nós cansamos, meus irmãos, mas o Senhor sempre tem um servo para interceder por minha e por tua vida. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque tem alguém que ainda vai diante do Senhor por mim e por tua vida. Ainda tem alguém que clama por mim e por você. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: é necessário se colocar de pé, é necessário continuar marchando, é necessário continuar buscando a presença do Senhor. Nós olhamos para o livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Samuel, ele está na caminhada, Samuel ele está marchando, ele está caminhando, mas chega um momento da caminhada do cristão, que a pedra é colocada sobre o caminho. Neste momento Samuel ele olha para Deus, neste momento Samuel ele olha para o Pai, ele diz: Pai, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, Pai, até aqui o Senhor nos fez caminhar. É isso o caminho do cristão. Quando nós andamos na presença do Senhor, chega um momento que nós cansamos, porque grande é a batalha
A palavra do Senhor nos diz que grande em verdade é a seara, e poucos são os trabalhadores. Aqui tem homens e tem mulheres que trabalham na seara do Senhor. Aqui tem homens, tem mulher que faz a obra do Senhor. Por isso que o Senhor traz esta palavra nesta noite de domingo, neste culto da família. Porque clamas a mim, pede que marchem. O Senhor está pedindo para mim e para você se colocar de pé nesta noite. É necessário nós continuar andando, é necessário nós continuar marchando na presença do Senhor. Vai vir o cansaço, vai vir a batalha. A palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos, capítulo 34, que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas os livra, de todas elas o livra. O Senhor é meu pastor e nada... Não vai faltar presença, não vai faltar resposta. Moisés é fiel e Moisés está clamando ao Pai. A resposta do Pai para Moisés nessa noite: se tem Moisés, manda este povo marchar. O Senhor está mandando a igreja marchar, a igreja caminhar na presença dEle. Por muitos dias eu andei fraco, e eu fiz uma pergunta para o Senhor. Falei: Senhor, o Senhor fala com Bartimeu, o que queres que eu te faça? Em Marcos capítulo 10, verso 51. Mas neste dia, Pai, eu te faço essa mesma pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? O Senhor me colocou aqui nesta noite para trazer esta mensagem para você. O Senhor está falando para o teu povo: é necessário que vocês se coloquem de pé e marchem na presença do Senhor. O inimigo vai se levantar, o Senhor permite, porque aqui quem está endurecendo o coração de Faraó é o próprio Senhor. O Senhor pode permitir o inimigo se levantar contra a minha e a tua vida. Mas aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 13, o Senhor está nos dizendo: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento de Deus. É necessário nós estar quieto na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: e aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ei, Faraó pode se levantar contra a minha e contra a tua vida, mas nós temos um Deus que é fiel, é verdadeiro. Nós temos um Deus que Ele luta e peleja por minha e por tua vida. Nós vemos o rei Josafá, que ele vê quando os inimigos se levantam, assim como o Faraó está se levantando e perseguindo o povo de Deus. Ei, Josafá fica preocupado. Josafá levanta um jejum. Josafá pede para o povo se prostrar diante de Deus. Aqui o Senhor está falando: porque clamas a mim, marchem, meu povo. O Senhor está pedindo para o próprio povo dele marchar na presença dele. Aqui o Senhor separou cada um de vocês para fazer esta obra, para vencer esta pedra que foi colocada no caminho. Aqui o Senhor fala para Moisés que quando ele chegasse à beira do mar, para que ele tocasse, para que aquele povo passasse em seco. O Senhor não vai permitir você se afogar diante desta água, desta tempestade, mas o Senhor vai levantar um Moisés para falar: toque nas águas para que você passe a seco. O Senhor já levantou alguém para guiar esta igreja. O Senhor já levantou alguém para fazer que você não pereça nesta guerra, nesta batalha. Mas o Senhor tem uma palavra que ela é fiel e ela não cai por terra. O Senhor está mandando eu e você se colocar de pé e marchar na presença. O Senhor não nos tirou do Egito para morrer no deserto. Eu e você, como servo, como cristão, como homem e mulher de Deus, quando nós viemos para a presença do Senhor, nós temos um caminho a percorrer, para que nós venhamos herdar a terra que o Senhor prometeu. Nós saímos do Egito, que era sofrimento, mas o Senhor nos levou para o deserto para nós aprender diante dEle. O Senhor tem um ensinamento para o teu povo, mas para que o povo aprendesse com o Senhor endurece o coração de Faraó. O porquê o Senhor está endurecendo o coração de Faraó? Porque se Faraó volta para trás, o povo pensaria em voltar mais uma vez para trás. Mas como Faraó está vindo atrás do povo, o povo só tem uma solução:
que é atravessar aquele caminho. O Senhor está permitindo o inimigo vir atrás de nós, para que nós não volte para trás. O Senhor está permitindo o inimigo se levantar, para que nós corre para o braço dele. É assim que nós fazemos muitas das vezes. Quando tudo vai bem, nós abandonamos a Deus. Quando tudo vai bem, nós esquecemos de quem é Deus. Quantas vezes nós esquecemos de quem é o nosso Senhor? Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, para que nós não esquecer quem Ele é, para que nós não abandone a obra. Samuel, ele anda no caminho. Samuel, quando a pedra é colocada posta diante do caminho, Samuel lembra de quem é o Senhor dele. Quantas vezes, quando a pedra é colocada no caminho, nós pensamos em voltar para trás? Quantas vezes, quando a pedra é colocada no caminho, nós pensamos igual este povo: agora é hora de clamar. Mas o Senhor está dizendo: é hora de marchar, é hora de continuar a caminhada, é hora de prosseguir no caminho. O Senhor nos levantou como um exemplo. O Senhor nos levantou para cumprir o mesmo exemplo que Ele dá em João 13, verso 15. Ele se deu por exemplo. Ele se deu para que nós se entregue nesse caminho. Aleluia. O caminho da verdade, o caminho da santidade. Não se corromper diante a caminhada. O Senhor levantou um povo, e esse povo é Israel. No meio do caminho, este povo quer parar, este povo quer retroceder. Mas o Senhor, todas as vezes que o povo quer parar na caminhada, o Senhor traz a palavra. Porque o salmista diz: no dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me enviou a tua palavra. É a palavra que o Senhor vai enviar na minha e na tua vida. O Senhor não deu esta opção para mim e para você. Tem pessoas aqui nesta noite que têm pensado em parar na caminhada. Ei, o mar não é para te parar. O mar é para aumentar a tua fé. Ei, o inimigo não está vindo atrás de você à toa. É porque você tem dado fruto para o Senhor. É porque você tem feito a obra do Senhor com amor. Você tem servido de testemunho para muitas pessoas. Mas o Senhor está falando para mim e para você nesta noite. No verso 14 diz: mas o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ei, o Senhor primeiro fala: parai e vede o livramento de Deus. Agora Ele está falando que Ele vai pelejar por mim e por você. Se o Senhor peleja por mim e por você, por que nós estamos tão preocupados? Se o Senhor está na minha e na tua peleja, por que nós estamos tão preocupados? Quando nós se preocupamos em meio à peleja, nós esquecemos de quem é o nosso Deus. Quando nós se preocupamos no meio da guerra, esquecemos de quem é o nosso Senhor. Não deve ter dúvida de mim e de você, meus irmãos. Devemos confiar no Senhor. No verso 15 diz: mas então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize-lhe aos filhos de Israel que marchem. Aos filhos, é para mim e para você marcharmos. Chega de parar no meio do caminho. Chega de ser covarde no meio do caminho. Chega de ser frouxo no meio do caminho. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Muitas das vezes nós temos abandonado a fé. Muitas das vezes nós temos abandonado o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Não é para isso que o Senhor nos traz dia após dia dentro da casa de oração. O Senhor levanta um líder para ensinar aquele povo. O Senhor levanta um homem cheio da presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que Moisés, todas as vezes que ele subia para falar com o nosso Senhor, ele descia cheio da glória. Então ali, aquele povo tinha um líder que era fiel a Deus. O Senhor está nos dizendo que o Senhor é sobre nossa vida. O Senhor está dizendo para mim e para você, irmãos:
Chega de olhar para a batalha. Chega de olhar para a guerra. Olha para o Senhor. Olha para aquele que te chamou. Olha para aquele que mandou te resgatar. Ei, um dia eu estava abandonado e o Senhor enviou Moisés para me tirar do Egito. Eu creio que todos vocês foi tirado do Egito. São poucos aqui, se não nenhum, que foi nascido e criado num berço evangélico. O Senhor tirou do Egito, tirou do sofrimento, tirou toda a impureza e te trouxe aqui nesta noite e está te dizendo: marche, meu filho, marche, minha filha. O Senhor está te dando uma oportunidade, o Senhor está te colocando de pé, para que você continue nessa caminhada, para que o Senhor continue a fazer a obra dele através da tua vida. O Senhor tem uma liderança que é fiel diante dele e está dizendo: Moisés, eu te separei para ensinar este povo, Moisés, mas agora é hora deste povo se colocar na posição, Moisés. Agora é hora desse povo colocar em prática tudo aquilo que você ensinou. Muitas das vezes o Senhor está nos ensinando, o Senhor está trabalhando na nossa vida, o Senhor está permitindo situações na nossa vida para nos fazer mais forte nesta batalha, nesta guerra. Mas muitas das vezes nós estamos pensando em desistir, mas o Senhor está te dizendo: eu estou te fazendo mais forte, eu estou te fazendo mais capaz. Ei, o Senhor é fiel, meus irmãos. Tudo aquilo que Ele prometeu, as promessas de Deus ainda está de pé. O Senhor vem trazendo aquele povo do Egito, mas quando o povo sai do Egito, para que Deus venha completar a obra, primeiro Deus leva este povo para o deserto. Assim nós vemos o próprio Jesus, como Ele não é nascido de um pecador como eu e você, Jesus ele é levado direto depois de ser batizado para o deserto. Mas eu e você, nós passamos pelo Egito. Eu e você passamos por uma terra que havia muito sofrimento, terra que havia prostituição, terra que havia imoralidade, terra que havia sofrimento. Mas o Senhor nos traz aqui porque o amor de Deus é muito grande sobre nossa vida. O Senhor nos traz aqui porque Ele olhou para mim e para você com um olhar de misericórdia. O Senhor olhou para mim e para você com um olhar cheio de amor. O Senhor nos traz aqui mais uma vez porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia nos diz no livro de João, capítulo 15: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vás e dê frutos, fruto estes de arrependimento. Mas como nós vamos dar frutos de arrependimento se nós voltar para o Egito? Nós devemos voltar no Egito quando o Senhor nos enviar como homem e mulher de Deus. Nós olhamos e vemos ali em João capítulo 4, quando o Senhor envia ali os discípulos a fazer uma obra, a fazer ali a vontade de Deus. Ali é um lugar a qual Deus era rejeitado, Jesus Cristo era rejeitado, mas o amor de Deus é muito grande sobre aquele povo. O amor de Deus era sobre a vida daquele povo. Talvez você veio do interior, você veio de um lugar a qual a palavra era muito difícil de chegar até aquele lugar, mas o amor de Deus te alcançou naquele lugar. Deus te trouxe aqui nesta cidade chamada Campinas. O Senhor te trouxe aqui neste lugar porque Ele tem uma obra, e essa obra ela tem que se cumprir na tua vida. Assim foi quando o Senhor envia ali o profeta Oséias. O Senhor fala: Oséias, vai e toma esta mulher no ato de prostituição. Oséias, porque assim como eu amo o meu povo Israel, o meu povo, Oséias, a qual eu tirei do Egito, a qual eu tirei do sofrimento, Oséias. Ei, Deus envia Oséias, Deus envia Moisés, e Deus envia os profetas. Por quê? Porque Deus te ama,
porque Deus tem uma obra na tua vida. Não importa o Egito, não importa a cidade, o lugar onde você estava, importa que Deus te enxergou naquele lugar, importa que Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer uma obra, e para que esta obra se cumpra na tua vida, é necessário que você comece a marchar na presença de Deus. Para que esta obra se cumpra na tua casa, na tua família, é necessário que você se coloque de pé. Aqui Deus está falando conosco nesta noite, no verso 16, e diz assim: e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ei, olha o que Deus está falando comigo e com você aqui nesta noite. Usa a ferramenta que eu te dei, Moisés, e fende o mar, fende esta barreira, Moisés, fende esta pedra, fende este obstáculo, Moisés. Tem Moisés aqui nesta noite que Deus está dizendo: Moisés, é necessário que você fere este mar. Moisés, é necessário que você fende esta guerra, Moisés. Moisés, é necessário que você se levante contra o inimigo. Moisés, é necessário que esta pedra que foi colocada no caminho, Moisés, que você coloque ela de lado, porque lá na frente, Moisés, eu tenho uma terra. A terra, Moisés, para que este povo herde, é necessário que você fende, Moisés. Meus irmãos, o Senhor é fiel. Não adianta querer voltar para trás, porque mais fiel é o Senhor, mais verdadeiro é o Senhor. O Senhor ainda tem o Moisés, mas se Moisés morrer, o Senhor ainda tem Josué. Ei, o Senhor está falando comigo, meus irmãos, porque eu também pensei em voltar para trás, eu também pensei em desistir da guerra. O Senhor não nos deu esta opção de voltar para trás. O Egito não é o meu lugar e não é o teu lugar. O meu e o teu lugar é a nova Jerusalém. Ei, feche a janela da Babilônia, meus irmãos, e abre as janelas da nova Jerusalém. O Senhor tem um lugar separado para mim e para você. O Senhor tem uma obra na minha e na tua vida, mas é necessário que nós olhe para o Senhor. O Senhor está dizendo: ei, levanta as ferramentas que eu te dei para guerrear, levanta as ferramentas que eu te dei para você pelejar. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e nenhum dano nos fará, nenhum mal nos fará. Mas como nós podemos vencer os obstáculos, as guerras, se nós voltar para trás, se nós olhar para trás, nós não venceremos estas guerras. O Senhor está colocando Moisés para dar direção para aquele povo. O Senhor sempre tem alguém que é fiel na presença dEle. Meus irmãos, quantas vezes nós temos recebido aqui a palavra do Senhor? Quantas vezes tem pessoa dentro da casa de oração que chegou dizendo: Senhor, eu vou lá somente mais hoje, mas se o Senhor não trazer a resposta na minha vida, eu não volto mais. Eu desisto, Senhor, porque a guerra é grande, a peleja é grande, a batalha é grande, Senhor. Daí quando chega aqui o Senhor fala através da palavra. Quando chega aqui o Senhor usa um servo ou uma serva dele para falar através de profecia. Aqui o Senhor tem homens e mulheres separados para fazer a obra. Aqui o Senhor tem homens e mulheres que Ele separou para fazer este ide. Mas é necessário romper este mar. É necessário se colocar diante de Deus e falar: eis-me aqui, Senhor. O Senhor está procurando pessoas que erguem a bandeira do Evangelho, pessoas que se levantem diante da obra dEle e dizem: Senhor, eu estou aqui. Quando eu vi que eu estava fraco, eu fui diante do Senhor e falei: Senhor, o que queres que eu te faça? O que é necessário, Senhor, que eu apresente diante de Ti, Senhor? Porque nós não temos nada, meus irmãos, a não ser obedecer ao Senhor.
Nós não temos nada a não ser a glorificar ao Senhor. O que seremos de nós, meus irmãos, sem a presença do Senhor? O Senhor nos diz, porque aqui nós vemos que o povo está cansado, o povo está desanimado, o povo está entristecido, porque nós vemos que todas as vezes que o povo pensa em parar, é porque o povo está fraco na caminhada, é porque o povo está desanimado na caminhada, é porque o povo está se esfriando na caminhada. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, o Senhor vem ali no livro de Mateus capítulo 11 e diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Está cansado, vem até o Senhor. Está desanimado, vem até o Senhor. Está entristecido, vem até o Senhor. Está abatido, vem até o Senhor. É necessário, meus irmãos, que nós venhamos olhar para o Senhor. É necessário, meus irmãos, que nós venhamos olhar para aquele que nos chamou para esta obra. O Senhor não nos levantou para nós retroceder diante desta guerra. O Senhor não nos levantou para que nós venha desanimar diante desta batalha. Mas o Senhor está dizendo: eu estou dando vida aqui nesta noite. Eu estou renovando forças aqui nesta noite. Eu estou levantando pessoas aqui para atravessar este mar nesta noite. Ei, o Senhor está ali, a terra está já prometida para mim e para você. O Senhor já prometeu, o Senhor já preparou o lugar para mim e para você. Ei, Moisés saiu lá do Egito com o povo. Eu e você nesta noite, nós estávamos no Egito. O Senhor nos fez passar pelo deserto. E hoje nós estamos aproveitando da terra que o Senhor nos prometeu. O Senhor, há 1 ano, 2 anos atrás, o Senhor nos prometeu este lugar. E hoje nós já estamos usufruindo do lugar que Ele prometeu. A palavra do Senhor nos diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu que tem uma terra para mim e para você, Ele é fiel. Se Ele prometeu que Ele tem promessa na minha e na tua vida, Ele é fiel. Mais fiel é o Senhor na minha e na tua vida do que eu e você diante dEle. Eu e você pensamos em voltar para trás, mas Ele nunca pensou em desistir daquilo que Ele prometeu na minha e na tua vida. Se Ele prometeu que vai libertar o filho, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu que vai libertar o marido, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu que Ele vai conceber uma grande bênção, Ele é fiel para cumprir. Ele disse para Moisés: Moisés, toca no mar. Quando o Senhor diz a Moisés: Moisés, toca no mar, Moisés toca, e quando Moisés toca, o povo passa em seco. Mas por que o povo passou no seco? Porque Moisés não desobedeceu a palavra de Deus. Porque Moisés ouviu a palavra e cumpriu. Quando Moisés chega na beira daquele mar, a primeira coisa que Moisés lembra é da palavra do Senhor. Quantas vezes nós temos lembrado da palavra do Senhor? Quantas vezes nós temos meditado na palavra do Senhor? Eu olho para a palavra do Senhor, porque é um lugar que eu gosto muito, é a palavra de Deus. Eu não sou nada, você também não é nada, mas o Senhor é sobre nossa vida, o Senhor é sobre nossa casa, sobre nossa família. Nós vemos um homem que ele acha que ele está sem direção, e quando ele acha que ele está sem direção, o Senhor dá a direção para ele, a palavra. Josué, não aparta do livro desta lei, mas medita de dia e de noite. Quer direção? Não afasta do livro desta lei, mas medita de dia e de noite. Está cansado? Medita de dia e de noite. Está desanimado? Medita de dia e de noite. Está desanimado? Medita de dia e de noite. Lâmpada para os pés e luz para os caminhos. É a palavra do Senhor. Quer vida? Eu sou o caminho, eu sou a verdade.
e eu sou a vida. Moisés, quer direção? Anda no meu caminho. Moisés, quer continuar ouvindo a verdade? Anda no meu caminho, porque eu sou a verdade. Moisés, permanece fiel, Moisés, e eu sou contigo. Sabe por que o povo tem direção? Sabe por que o povo tinha caminho a andar? Sabe por que o povo tinha a providência de Deus? Não era porque o povo era fiel, era povo de Deus, entenda. Nem todo povo de Deus é fiel com Deus. Nem todo mundo que é povo de Deus é fiel com Deus, entenda. O povo de Israel era o povo de Deus, mas queria voltar para trás. Cadê a fidelidade? Mas Moisés está dizendo: Senhor, eis que esse povo volte para trás. Eu estou aqui diante de Ti, Senhor. O Senhor não nos trouxe até aqui para permitir que nós volte para trás. O Senhor não nos trouxe até aqui nesta noite para nós voltar para trás. O Senhor não te trouxe aqui nesta noite para você voltar para trás, entenda. Se Deus é fiel na minha e na tua vida, nessa noite Ele já começou o trabalhar dele no teu coração. Entrega, meus irmãos, entrega o teu caminho nas mãos do Senhor e Ele tudo fará. Quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, entenda, Deus tem uma direção para mim e para você. Deus tem um caminho para mim e para você. Vamos dar proximidade na palavra, amém? E diz assim no verso 17: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre neles, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Meus irmãos, quando eu vejo aqui o verso 17, eu vejo que Deus está sendo glorificado através da vida de Faraó, e eu vejo que Faraó está sendo usado por Deus para dar ensinamento para aquele povo, para mostrar o quanto Deus é fiel na vida daquele povo, independente do inimigo que se levante contra a minha e contra a tua vida. Quando toda essa dor passar, quando todo esse sofrimento passar, entenda, você vai olhar para trás e dizer: Deus é fiel. Quantas vezes nós escutamos aqui o pastor dizer: eu glorifico a Deus pela vida daqueles que me invejaram, que me xingaram, que fizeram isso contra a minha vida. Está escrito aqui agora: eu serei glorificado em Faraó. Deus está usando a vida de Faraó para fazer o povo marchar na presença dele. Deus está usando a vida de Faraó para aumentar a fé do povo em Deus. Sabe quando nós usamos a nossa fé? Quando tudo está dando errado. O povo achou que ali estava dando tudo errado, mas naquele momento era o momento que estava dando tudo certo. Era o momento que ali o povo estava sendo perseguido por Faraó. O povo estava ali com medo de Faraó. Mas o Senhor está ali mostrando para aquele povo que Deus era na vida daquele povo. Deus não ia deixar aquele povo perecer, porque Moisés estava se apresentando diante de Deus. Deus estava indo diante daquele povo. A palavra do Senhor nos mostra que o anjo de Deus estava à frente daquele povo. O Senhor nos diz que o anjo dele estava à frente daquele povo. O porquê que o anjo do Senhor estava à frente daquele povo? Porque Moisés temia a Deus. Porque Moisés, independente da batalha que ele enfrentou desde o Egito até o deserto, Moisés era fiel a Deus. Aqui tem homens, tem mulher que são fiéis a Deus. É por isso que eu e você ainda continua de pé na presença de Deus. Se nós estamos aqui, entenda, é porque tem alguém que se humilha diante de Deus. É porque tem alguém que olha para Deus e diz: Deus, eis que está desanimado, Senhor. Senhor, já não tem mais força.
Senhor, já não tem mais desejo de vir para a casa de oração. Senhor, ele já acha que já não tem mais sentido estar na tua presença. Mas daí o Senhor envia a palavra. O Senhor envia aquilo que o Jeremias primeiro diz, ele tem compromisso com esta palavra. O Senhor nos traz aqui nesta noite, irmãos, e nos dá uma direção. Se coloque de pé, para que veja o livramento de Deus. Para ver a providência de Deus é necessário estar quieto, estar calmo, porque quando nós estamos alvoroçados, nós não contemplamos o livramento de Deus, mas nós olhamos para o inimigo. Por isso que o Senhor usa aqui a boca de Moisés e diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Não é amanhã, é hoje. Enquanto você está aqui na casa de oração, o Senhor está livrando a tua casa, está livrando a tua família. Enquanto você veio aqui, você está cantando hinos a Deus. Enquanto você está aqui, você está dando glória a Deus. Enquanto você está aqui, está dando aleluia a Deus. O Senhor está livrando a tua casa, está livrando a tua família. Faraó não vai tocar nos teus. Os teus não vai morrer dentro deste mar, dentro desta tempestade. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é verdadeiro. Irmãos, entenda. Quem deu a palavra foi o Senhor. Quem mandou pregar em Êxodo 14 foi o Senhor. Quem manda é Ele, quem fala é Ele. Sem Ele nada somos, nada podemos. Porque a palavra do Senhor nos diz: sem mim nada podeis fazer. Se não fosse Ele, não teria aqui o socorro da palavra na nossa vida hoje. Eu peço que todos vocês se coloquem de pé nesta noite. A noiva, eu oro por este povo, Senhor. Abençoe, Senhor, a casa, a família. Leve eles em segurança. Guarda, Senhor, durante esta semana que se iniciará, Senhor. Derrama sobre eles que esta nova jornada de trabalho, esta nova jornada de lutas, guerra, mas também de bênçãos, Senhor. Que eles sejam, Senhor, valentes na tua presença. Que eles guerreiem, Senhor, nesta batalha, nesta guerra. Dá força, Senhor, para aqueles que estavam cansados. Já não está mais, porque o Senhor já deu força. Eu abençoo, Senhor, a casa, a família, e que eles saiam daqui com escape, com o livramento e com o renovo da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Só nos resta se despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz, Senhor Jesus.